Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é a luta contra a fome como sabedoria profética. As Nações Unidas já deram o alarme. A UN News informou que a interrupção do abastecimento de gás pelo Estreito de Hormuz alimenta o temor de uma crise alimentar global. Também Yeshua menciona em Mateus 24:7 fomes, pestes e terremotos como sinais dos últimos dias e da proximidade de sua volta. Também o terceiro cavaleiro, montado no cavalo preto, dos 4 cavaleiros apocalípticos de Apocalipse 6, segura uma balança na mão e simboliza a fome, na qual os alimentos básicos se tornam extremamente caros. Uma ração diária de trigo deve custar 1 salário diário. 3 rações diárias de cevada também devem custar 1 salário diário. As fomes permeiam a narrativa da Bíblia. Portanto, não é de se surpreender que a Bíblia aborde o tema da fome em várias ocasiões. A fome tem um significado muito mais profundo do que apenas a falta de alimento, embora isso já seja grave o suficiente. Na Escritura, a fome está associada à existência, à dependência de Elohim, ao julgamento, ao anseio, à justiça e ao vazio espiritual. A fome do ser humano não é entendida apenas biologicamente, mas também espiritualmente e socialmente. O tema da fome é sempre um tema para os profetas que revelam as razões da fome. Não menos importante, encontramos o tema também na obra de Yeshua. Temos nos evangelhos 6 relatos sobre a multiplicação dos pães. Agora vamos examinar os antecedentes de como as fomes profetizadas nos últimos dias se concretizam. Meu desejo é que vocês se preparem para que a fome não os pegue de surpresa. Em 3 de maio de 2026, o petroleiro New Corolla, que navegava sob bandeira de Hong Kong, atracou no porto de Long Beach, Califórnia. Ele transportava 2 milhões de barris de petróleo bruto iraquiano, que haviam sido carregados no porto de Basra em 24 de fevereiro, 4 dias antes de os Estados Unidos e Israel darem início à operação Epic Fury contra o Irã e de o Estreito de Hormuz ter sido efetivamente fechado. Esse petroleiro foi o último. A última remessa de petróleo do Oriente Médio que chegou às costas americanas. Ele chegou, foi descarregado e agora já partiu. Essas remessas estão agora completamente esgotadas. A Califórnia importa cerca de 60% de seu petróleo bruto. Cerca de 20% desse volume vinha do Oriente Médio. Tudo se foi. Não estamos mais em uma crise de preços. Estamos caminhando para uma escassez física. Um ponto em que o combustível não estará mais disponível a nenhum preço, porque simplesmente não há mais para vender. O que aconteceu com o Estreito de Hormuz? O Estreito de Hormuz é uma estreita via navegável entre o Irã e Omã. Antes da guerra, cerca de 120 navios mercantes passavam por ele diariamente. Diariamente eram transportados 20 milhões de barris de petróleo, o que correspondia a 20% do comércio marítimo mundial de petróleo. Era o principal centro energético do mundo. Em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel realizaram ataques contra o Irã, nos quais o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, foi morto. O Irã reagiu com o fechamento do Estreito de Hormuz. No início de março, apenas 3 petroleiros por dia passavam pelo estreito, enquanto dias antes eram 50. O Irã utilizou minas, lanchas da Guarda Revolucionária, mísseis antinavio e ataques com drones para impor o fechamento.
Em 4 de março, o Irã declarou oficialmente o estreito fechado e ameaçou atacar qualquer navio que tentasse atravessá-lo. Desde o início da fase marítima, foram documentados pelo menos 34 ataques a navios mercantes. Na semana até 3 de maio, a Lloyd's List informou que em todo o período de 7 dias, apenas 40 navios atravessaram o estreito. Isso equivale a cerca de 5 a 6 navios por dia. Antes da guerra, o volume de tráfego era de 120 navios por dia. Isso significa uma queda de 95% no tráfego de navios mercantes pela rota de petróleo mais importante do mundo. Os Estados Unidos impuseram, em 13 de abril, seu próprio bloqueio marítimo aos portos iranianos. Em 23 de abril, Trump ordenou à Marinha que destruísse todos os navios iranianos que colocassem minas. Em 3 de maio, Trump declarou que os Estados Unidos ajudariam na libertação de navios encalhados, mas depois suspendeu esses esforços. O Irã advertiu os Estados Unidos para que não se intrometessem. O estreito está efetivamente bloqueado há mais de 2 meses. 20 mil marinheiros e 2 mil navios estão presos no Golfo Pérsico. As seguradoras se recusam a cobrir riscos de guerra para a passagem pelo Estreito de Hormuz, e o Comitê Conjunto de Guerra de Londres ampliou suas zonas de alto risco designadas. Os prêmios para riscos de guerra aumentaram de 4 a 6 vezes em relação ao nível pré-guerra. Mesmo os navios que se aventuram a atravessar o estreito se deparam com custos de seguro que tornam a viagem economicamente inviável. O que significa fundo de tanque? E por que isso vai mudar o seu estilo de vida? Nos próximos dias você ouvirá uma expressão que a maioria dos americanos nunca ouviu antes: fundo de tanque. Jeff Curry, consultor sênior do Carlyle Group, disse à Bloomberg Television em 6 de maio de 2026 que os tanques de petróleo na Europa atingiram seu nível mais baixo em algum momento de maio e nos Estados Unidos por volta do dia 4 de julho. Ele afirmou nunca ter visto nada parecido antes. Pare um pouco e tente entender o que isso significa. O baixo nível de petróleo nos tanques não significa que os tanques estejam vazios. Significa que o sistema não está mais funcionando. Os tanques de armazenamento de petróleo precisam de um volume mínimo de líquido para manter a pressão necessária para o funcionamento das bombas. Se o nível de enchimento cair abaixo desse limite, o petróleo restante não fica mais acessível ao sistema de tubulação. Ele não pode ser bombeado nem transportado. As bombas param de funcionar. O volume não pode ser utilizado sem processamento intensivo, que leva semanas. Portanto, quando Curry fala de fundo dos tanques, ele descreve um ponto em que a própria infraestrutura entra em colapso. As bombas não bombeiam mais. Os dutos não conseguem mais fornecer. As refinarias não conseguem mais processar nada. O preço não importa. Não importa quanto dinheiro se tenha. O combustível desapareceu fisicamente do sistema. A Europa e os Estados Unidos, segundo relatos, chegarão a esse ponto muito em breve. Primeiro acaba o diesel, depois tudo paralisa. Nem todos os combustíveis têm o mesmo valor nesta crise. O diesel acaba primeiro. E quando o diesel acaba, a América fica parada. O diesel não é um combustível de luxo. O diesel é o elixir da vida da economia americana. 70% de todos os produtos agrícolas e alimentícios nos Estados Unidos são transportados por caminhão. Todo caminhão anda a diesel. Todo trator em todo o campo anda a diesel. Toda colheitadeira anda a diesel. Todo caminhão frigorífico que mantém os alimentos refrigerados a caminho do seu supermercado anda a diesel.
Todo trem de carga que puxa vagões de grãos funciona a diesel. Quando o diesel escasseia, os caminhões param. Quando os caminhões param, os alimentos não são mais recolhidos das fazendas, não são mais transportados para as fábricas de processamento, não são mais levados aos centros de distribuição, não chegam mais aos supermercados. Agora, vamos nos voltar para o conceito bíblico de fome. O termo hebraico para fome é Raaf, que significa fome, escassez, carência. A palavra descreve tanto a fome pessoal e a escassez nacional, quanto uma situação de necessidade espiritual. No hebraico, as realidades físicas e espirituais estão frequentemente intimamente ligadas. O ser humano é visto de forma holística. Corpo, alma e espírito não são esferas estritamente separadas. A fome como realidade fundamental do ser humano. Nas Escrituras Sagradas, a fome surge inicialmente como a experiência natural da limitação humana. O ser humano não é autônomo, não é autossuficiente, mas dependente. Já na história da criação, o ser humano recebe alimento de Elohim. Gênesis 1:29 diz: Eis que vos dei toda a erva que produz semente. O alimento é, portanto, um dom de Elohim, não uma posse que se dá por si só. E a fome lembra ao ser humano que a vida é recebida e não se gera a si mesma. A fome surge como consequência do estado de queda. Após a queda, a relação entre o ser humano, a terra e o alimento se alteram. A terra agora produz espinhos, trabalho árduo e insegurança. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3:19. A fome torna-se aqui um símbolo da fragilidade da vida e do afastamento da harmonia original. No próximo episódio, continuaremos a abordar o tema bíblico da fome. Vocês podem ajudar a divulgar a mensagem deixando o like e inscrevendo-se no canal. Como o algoritmo registra essas atividades, esses vídeos serão exibidos para mais pessoas. Muito obrigado por isso. Que todos sejam ricamente abençoados.